capítulo de número 22, versículo 31 em diante. Quem achou, diga amém. Tem alguém procurando ainda? Diga misericórdia. Eu espero, Dulce. Pronto, a vista, né, Dulce? Acontece. Lucas capítulo 22, versículo 31. Então escute. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como um trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando se converterdes, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. E mais uma vez eu te peço que a tua misericórdia recaia sobre as nossas vidas. Que teu nome nesta noite seja glorificado entre nós mais uma vez e que a tua palavra tenha total acesso aos nossos corações. Eu preciso do Senhor falando, ó Deus, no meu lugar. Eu preciso, ó Deus, do Senhor me usando nesta noite. Eu preciso, ó Pai, que o Senhor venha mais uma vez tomar direção, porque de mim mesmo, ó Pai, não posso fazer nada. Aliás, ninguém aqui de si mesmo pode fazer nada. E se fizermos, vamos fazer de forma imperfeita. Mas o Senhor é o Deus que conhece os corações e faz tudo o que é perfeito. Por isso, nesta noite, vem falar conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Nós estamos te ouvindo no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu tomar alguém aqui antes que comece. Glória a Deus. Amados, quando Jesus iniciou o ministério dele, Jesus encarregou-se de passar os seus ensinamentos para outros 12 discípulos. Na verdade, os discípulos a princípio não eram 12. Jesus chamou, a Bíblia nos relata que ele tinha mais 70 discípulos. E para que vocês entendam o que era ser naquela época um mestre, era mais ou menos aquilo que nós vivimos no passado. Eu não sei se algum de vocês aqui já estudaram em alguma escola, ou tomaram alguma vez banca, e a mãe de vocês colocaram vocês aos cuidados do professor, a ponto do professor poder nos corrigir. A minha particularmente deu até a liberdade, a minha primeira professora, eu me lembro o nome dela até hoje, Vera. E liberdade tanto que se eu passasse do limite, ela poderia até me dar umas palmadas. A ponto de que o discípulo era uma extensão do seu mestre. Na verdade, Jesus não queria só ensinar os discípulos a curar, não queria só ensinar os discípulos a evangelizar, a expulsar demônios, não queria só ensinar os discípulos a fazer prodígios e maravilhas, mas Jesus também queria implantar o caráter dele no próprio caráter dos discípulos, a ponto de que Jesus ou os discípulos até chegou perto de entender aquilo, porque na hora que vão matar a Jesus, vão prender a Jesus, a Bíblia diz que teve que declarar ou apontar Jesus com um beijo para mostrar quem era, porque todos eles se pareciam.
E a intenção de cada mestre era essa: não só passar os ensinamentos, mas também passar o seu caráter, a sua personalidade para os seus discípulos. Queria que os seus discípulos fossem exatamente igual a eles. Não só, como eu disse, no aprendizado das coisas naturais, mas também no aprendizado da sua própria natureza humana, tanto também quanto das espirituais. E no caso dos discípulos não foi diferente. Era exatamente assim que Jesus tratava com eles. E no momento do tratamento, Jesus dava algumas lições para que eles pegassem no ar, para que eles entendessem, para que eles soubessem o que era necessário ser igual ao seu mestre. E aqui nós vamos estudar uma lição que Jesus vai nos dar de como nós não subestimarmos os avisos de Deus. De como nós não desprezarmos quando Deus nos dá aviso acerca de alguma coisa que vai acontecer conosco e que nós não tomamos cuidado suficiente para que não venhamos a cair em laços. Esse episódio aqui, Jesus vai explicar de como ele morreria e ressuscitaria. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e João, vai contar de uma forma diferente. E eu peguei o livro de Lucas aqui porque Jesus vai interrogar, ou melhor, vai espreitar a Pedro e dizer: Pedro, deixa eu lhe contar um segredo aqui, meu filho. Satanás está pedindo para te peneirar. É como se Satanás chegasse para Deus e fizesse como fez com Jó. Experimenta a Pedro para ver se ele te nega ou não. E Jesus sabia com quem estava dando, porque Jesus chega a dizer a Pedro: eu intercedi por você, para que a tua fé não desfalecesse, porque sabia que naquele momento, se Deus permite que Satanás prova a Pedro, Pedro iria cair. Que Pedro iria sucumbir. Pedro era um homem que era o mais atrevido, e isso tornava mais íntimo de Deus, porque a proporção da a vida que você investe para buscar Jesus, Jesus te retribui. Porque Pedro era o mais atrevido? Porque quando perguntava alguma coisa, era Pedro que dava a voz para responder, e muitas vezes o Espírito Santo usava, e algumas vezes o diabo também usava Pedro. Era Pedro que, quando está atravessando o mar numa tempestade, ele pergunta: mestre, se és tu, manda eu até ter contigo. E Pedro vai andando sobre as águas. É Pedro que na ressurreição, quando Jesus volta até a praia, João capítulo 20, que o discípulo amado João reconhece que era o Senhor, é Pedro que se lança dentro d'água para encontrar com Jesus. Então é fato que Pedro amava a Jesus. Isso era incontestável. Só que precisava transformar a sua natureza. E Jesus veio para fazer isso, trabalhar na natureza de Pedro. É Pedro que vai dizer que Jesus não iria lavar os seus pés, quando Jesus, na última ceia que ele está realizando, vai lavar os pés dos discípulos. Para quê? Para mostrar que assim como Jesus está fazendo, eles também deveriam fazer. E Jesus chama Pedro dizendo: Pedro, eu quero te contar algo aqui. Satanás pediu para te peneirar, mas eu roguei ao meu pai para que não fizesse isso. E qual foi a resposta dele por ser atrevido? Ele disse: mestre, é como se ele dissesse aqui, vou traduzir: não precisava, porque eu estou pronto para morrer contigo. Eu estou pronto não só a ser preso, mas também para ir para a cruz com o Senhor. E aí Jesus vai dizer e vai mostrar a Pedro que ele não estava pronto. Por alguém pense até que Pedro deveria se cumprir, porque foi uma profecia de Jesus, deveria se cumprir com Pedro, a negação de Pedro no momento que perguntaram se ele era discípulo de Jesus por 3 vezes. Não foi uma profecia, foi uma revelação. Iria acontecer, Jesus estava dizendo que iria acontecer com ele. E aquele momento talvez seria em que Pedro iria quebrar aquele acontecimento, mas Pedro automaticamente retrunca, como se dissesse: não precisa, porque eu não preciso de ajuda.
E não é isolado na Bíblia somente esses fatos, ou o fato de Pedro dizer que não precisa, ou simplesmente não prestar alerta ou não são aos alertas que Deus nos dá. Isso é desde um princípio. Aconteceu na primeira tragédia da Bíblia, quando Deus fala para Adão: Adão, da árvore que está no meio do jardim você não pode comer, mas de toda árvore que estiver no jardim você vai comer, e pode comer à vontade. Deus não estava querendo proibir a Adão de alguma coisa, não. Deus estava dando um aviso a ele, que no dia que ele comesse daquela árvore, ele iria morrer. Aconteceu com o filho de Adão, com Caim, que começou a andar triste, cabisbaixo. Caim começou a produzir um sentimento nele de inveja pela oferta que o seu irmão apresentava. E Deus rapidamente tratou de tratar: Caim, você não está bem. Tem alguma coisa errada com você, porque o seu semblante está decaído. Caim, onde é que está o teu irmão? E ele grosseiramente fala: eu sou porventura guardador do meu irmão? Era. Me diga uma coisa, na sua casa você que é mais velho não é responsável pelo seu irmão mais novo? Ele era sim guardador do irmão. Então Deus vem dando esses avisos ao longo do tempo, não porque Ele quer que nós venhamos a cair, apesar de saber, é para que nós venhamos prestar atenção que quando alguma coisa está começando a dar errado em nossa vida, é porque vai empenar. É porque vai pender para um lado aonde o diabo vai nos derrubar. É o mesmo Senhor que dá um aviso a Eli por várias vezes, dizendo: Eli, os teus filhos vão te levar para a derrota. Eli, toma cuidado da tua casa, porque os teus filhos vai destruir o teu ministério. E é assim, tanto Adão, quanto Caim, quanto Eli, quanto a Pedro, subestimaram aquilo que Deus estava falando. Tem hora, irmãos, que nós achamos que Deus é mau para conosco, e Deus não é mau. Uma proibição que o Senhor faz, nós achamos que Deus é mau porque Ele está nos proibindo. Não, se Ele está proibindo, é porque lá na frente Ele está vendo que alguma coisa vai dar errado em nossas vidas. Então, Jesus trata rapidamente aqui de falar: Pedro, você vai me negar. E Pedro disse: eu não preciso, o Senhor está enganado, porque eu estou pronto de até morrer com o Senhor e ir para a cruz. E Jesus disse: você não está pronto nada. É como se Pedro retrancasse Thor. Eu já conheci, irmãos, algumas pessoas temosas na vida. Já conheci algumas pessoas que foram alertadas por Deus e não prestou atenção e caíram. E Deus faz tudo isso para que nós venhamos a estar de pé diante dele. Aquilo que Paulo escreveu não foi uma ameaça a vós que está de pés, cuide para que não cala. Aquilo foi um aviso. Porque muitas vezes nós usamos esse versículo para repreender algum irmão. Olha, a Bíblia diz: você que está de pé, cuidado para que não caia. Não, irmãos, não é ameaça, é um aviso. Porque nós temos um adversário que é invisível, chamado Satanás, dragão, a antiga serpente, diabo, acusador, que a todo tempo está lutando contra as nossas almas ou contra a nossa vida, para levar a nossa alma para o inferno. E é bom nós prestarmos atenção em cada aviso, porque a qualquer momento nós podemos cair. Lembrei agora de um pastor que contou a história de que ele um dia foi pregar numa cidade. E ele chegou, irmãos, o estádio era muito grande, estava lotado naquele dia. E aquele pastor foi, de qualquer maneira, preparou uma boa mensagem, que ele era muito bom na oratória, hermenêutica, ele usava muito bem as palavras, e naquele dia, naquele estádio, ele pregou. Ele estava com medo a princípio, porque ele, afinal de contas, não tinha jejuado naquela semana, não tinha orado para ir pregar. Ele foi naquele estádio, pregou, e ele disse que naquele dia, ele contou o testemunho, Deus usou ele como nunca usou
em uma pregação. Aquele pastor conta que foi tanta cura, tanto milagre que Deus fez através da vida dele, que ele ficou impressionado. Só que quando ele saiu do altar, que desceu, ele começou a encher o seu peito de orgulho, dizendo: rapaz, como é que Deus me usa? Mas que coisa tremenda. Eu sou especial mesmo. Tá vendo como é que... É como se ele dissesse: Deus precisa de mim. E Deus bradou o coração dele forte, dizendo assim: ó, eu vou te mostrar algo hoje. Disse que quando aquele irmão estava saindo, aquele pastor estava saindo, chegou um velhinho, 80 e poucos anos já, desfalecido. Disse: vem cá, meu filho, que eu quero te mostrar uma coisa. Pegou um quarto que havia naquele estádio, levou aquele pastor até o fundo do quarto, mostrou, irmão, vários irmãos velhos, aleluia, que passou a noite orando, e disse assim: olha, sabe por que Deus te usou? O Senhor está mandando falar contigo. É porque nós passamos a noite orando e jejuando por tua vida, para que Deus te usasse na pregação. Aí ele veio entender que ele estava perto de cair. Jesus sempre nos avisa quando alguma coisa está errada conosco. O problema é que nós vemos para a igreja, estamos dispostos a ouvir revelações, profecias, mas nós nunca estamos dispostos a ouvir alertas de Deus. Aliás, irmãos, eu acho que as pregações que eu vou fazer aqui agora, eu vou criar um jeito de pregar e desenhar, porque não está entrando na cabeça de alguns. Eu tenho que pregar e ter um desenhar, porque não está entrando na cabeça de alguns crentes. Eu não quero fazer aqui apologia ao diabo não, mas peraí, irmãos, você nunca leu Bíblia não? O diabo derrubou homens que tinham intimidade com Deus, começando por Adão. Adão falava, era o único homem que falou com Deus cara a cara até hoje, e ficou vivo. O diabo derrubou. Aí quando sai de Adão, irmãos, vai para um profeta chamado Moisés. E Deus avisou Moisés: você não vai bater mais na rocha, você vai ordenar que saia água, para que santifique meu nome, aleluia, no meio do povo. E Moisés vai, fere a rocha, e Deus diz: você não vai entrar em Canaã. Vai para Abraão. E Abraão teve que mentir para o rei do Egito, dizendo que Sara era sua irmã. E ele sabia o que ele estava perguntando. Então escute, eu não estou fazendo apologia ao diabo, mas o nosso adversário, ele é astuto. E se nós não aprendemos a entender os alertas de Deus da Bíblia, ele consegue nos derrubar. O nosso maior problema, irmãos, é que nós entendemos o evangelho de outra maneira. Essa semana saiu um vídeo aí de um pastor até que eu gosto muito, e aí alguém colocou o vídeo pela metade e perguntou qual era a minha opinião. Foi Léo, não foi Léo? E é assim, o estava discutindo se o crente precisa congregar para ser salvo. E eu não vou esconder aqui, irmãos, tapar o sol com a peneira. Não, mas porque Paulo não congregou. Mas o crente que é salvo, ele congrega. O crente que não pode congregar é uma coisa. É aquele que está preso, cumprindo pena. É aqueles que no lugar onde mora não há igreja. Mas nós ficamos discutindo se precisa ou não. Não precisa nem tocar nesse assunto. Porque igreja aqui não é outra coisa. Eu não estou trazendo uma mensagem nova que vai desmascarar aqui alguma coisa moderna. Não é tudo que está escrito como antigamente. E o que está escrito como está antigamente é necessário para que nós venhamos a ser salvos. O problema é que nós estamos entendendo o evangelho de cabeça para baixo. O evangelho não vem te preparar para ter um carro novo.
Isso é consequência. O evangelho não veio te preparar para ter uma casa nova. Isso é consequência. O evangelho não veio para te preparar para fazer próspero nessa terra. Isso é consequência. O evangelho veio te preparar para você ter uma morada celestial. E o diabo está fazendo de tudo para te tirar de lá. Glória a Deus. É tão sério, mas tão sério, que o diabo disse a Jesus: se o Senhor me adorar, eu te dou tudo que as pessoas hoje na igreja querem. Dou prosperidade, dou fama, dou dinheiro, tudo para se prostrar e me adorar. E Jesus entendeu que aquilo seria uma afirmação do império de Satanás na vida dele. Então Jesus diz: Pedro, cuidado, porque o diabo te pediu, mas eu roguei meu pai, não precisava. Eu não sei, irmãos, eu falei aqui, tem crente que é cabeça dura. Eu já tive uma experiência aí com uma dezena de crentes dessa maneira, de avisar que alguma coisa estava para acontecer, aquela pessoa não levar fé e cair. É muito comum isso em nosso meio. E não é porque eu tive uma revelação, porque a Bíblia diz. A Bíblia diz. A Bíblia fala de alguns sentimentos que precedem a quedas, e um deles é a soberba. É aquele sentimento que você se acha tão bom, mas tão bom que você não precisa se misturar com ninguém. Eu quero lhe falar, se não aqui tem ar-condicionado, glória a Deus. Mas se não tiver suor, irmãos, entre irmãos, se não tiver calor, se não tiver... irmão, tem hora que a gente vai sair na mão mesmo e dar um murro um na cara do outro, falando de forma figurativa, viu, gente? Não vai bater na cara de ninguém aqui, não. Tem hora, irmão, que a gente vai falar mal do irmão mesmo, mas família é assim. Tem hora que a gente briga, tem hora que a gente se abraça. Entre trapas e beijo mesmo, mas tem que ter convívio. Crente que se isola, irmão, está pronto, está na beira de uma queda. E eu não sei, tem gente que aceita Jesus, mas vive cheio de não me toques. Cheio de, por favor, não mexa comigo. É o chamado, né, para mimimi. Pabra que tem essa mimimi, né, Pabra? Crente, irmão, cheio de delicadeza. Vocês viram essa semana um rapaz que há 10 anos, irmão, foi demitido da empresa, guardando aquilo no coração. E depois de 10 anos, aquele cara pega um ônibus e começa a quebrar a empresa toda do rapaz. Por que você fez isso? Porque eu tenho um raio do meu patrão. 10 anos depois, tem crente, irmão, que fica 10 anos, 20 anos na igreja e não consegue se libertar de um sentimento que Deus está avisando todo dia. Tire essa raiva do coração, senão você vai para o inferno. Tem crente, irmão, que senta aqui no culto direto, e Jesus fala através de pregadores, para livrar-se de um sentimento que está lhe causando mal. Mas parece, irmãos, que nós estamos falando para Jesus: Jesus, eu sou um super-homem. Quer ver uma coisa? Coronavírus mata ou não mata? Mata ou não mata? Um pastor amigo meu morreu, pastor Cícero. Aí chega os crentes valentão e diz: eu não tenho medo. Não tem medo porque Jesus não teve misericórdia da tua vida. As pessoas ficam contando misericórdia de Deus, achando que é santo o suficiente. Aliás, aqui eu seria o primeiro pregador. Não posso nem pregar a palavra para vocês, porque se fosse depender da minha justiça, eu estava ferrado. Aí chega um bocado de crente aí, faz o seguinte: não quer usar máscara não? Tira o freio do carro e vai andar com o carro sem freio. Não quer usar máscara não? Dorme na sua casa, mas tira as grades tudo dentro de casa. Não quer usar máscara não? Não precisa nem você tomar remédio quando tiver com dor de cabeça. Eu vou lhe informar, você já virou anjo e nem sabe. Tô, né, Rose?
Jesus trata rapidamente e diz: Pedro, meu filho, você não entendeu, o diabo quer te derrubar. E eu quero dizer, tenha atenção nos avisos que Deus nos dá. É um filme que você assiste, nunca mais você volta a ser como você era antes. Irmãos, eu conheci uma irmã, eu já contei esse testemunho aqui, que uma novela chamada Rei do Gado quase desvia a irmã. Aquela que tinha um cramunhão dentro da garrafa. Vocês lembram? De Tony Ramos, o bonitão. Antônio Fagundes, o bonitão. Quase, irmão, derruba. Precisou Deus dar uma visão à irmã dormindo, mostrando que ela ia se desviar, para ela abrir o olho. E tem coisa que está nos mordendo, nos atrapalhando, são as raposinhas que estão lá dentro da lavoura, querendo nos tirar da presença, e nós não prestamos atenção a isso. Já teve uns aqui na igreja que eu não foi profetizar queda não, irmãos, foi ver que ia acontecer, e vocês já viram o que aconteceu. E tem uns aqui que eu estou avisando, cuidado que você vai cair. Eu não preciso. Até o dia que eu parar de orar por essa pessoa, não que eu esteja segurando, mas até o dia que alguém pare de interceder por ela. Irmão, eu não estou aqui de pé por causa da minha justiça não, eu estou aqui de pé pregando agora porque vocês oram por mim. Porque se vocês não orassem por mim, e se eu fosse depender das minhas próprias forças, e você está aí porque tem alguém orando pela tua vida. Você está aí porque Jesus está lá pedindo: Senhor, tenha misericórdia dele. Nós estamos vivos aqui agora, não é porque, irmão, nós somos os melhores, não, é porque Jesus falou assim: ó, tenha misericórdia, Senhor. E nós não estamos entendendo até hoje que tudo isso é misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. O diabo pediu: me dá a Pedro. E Jesus disse: ele não está pronto, porque se desse caía. Histórias lindas na Bíblia, irmãos, que perderam, homens que perderam o ministério por causa de falta de conselho, ou de prestar atenção no conselho, melhor dizendo. Homens que perderam a sua vida espiritual. Abraão quase que tem, irmãos, uma encrenca pesada na tua vida, porque Deus disse claramente: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Lá na frente está Abraão, os pastores de Abraão, brigando com os pastores de quem? Ló, o seu sobrinho. Tudo porque Abraão não escutou a Deus lá no princípio e quase perde a vida, porque teve que lutar com 7 reis, 4 que venceram 3. Homens que chegaram à beira da queda e não caíram por causa da misericórdia de Deus. Outros não escaparam. Deus avisou tanto a Saul: Saul, toma cuidado. E Saul não. Até um dia que Deus chega para Samuel dizendo: vem cá, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Chegou a minha justiça. Chegou, irmãos, acabou. Precisamos prestar atenção no que a Bíblia vai nos falar sobre as nossas vidas, e ela nos avisa e Jesus nos alerta. Toma cuidado com a amizade que você está andando. Vê se essa amizade está te levando mais próximo de Deus ou está te afastando cada vez mais. Deixa de ser burro, principalmente alguém que está na internet. Deixa de ser idiota. Presta atenção nos sinais. Pessoas que estão chorando hoje horrores porque não prestou atenção nos sinais. Crentes que estão ouvindo a palavra. A Bíblia deixa o assunto tão sério, mas tão sério, que a Bíblia diz que para participar da Santa Ceia, você precisa se examinar a si mesmo. Sabe por quê? Porque corre o risco de você estar morto dentro da casa de Deus. Vê se tem uns crentes hoje que não produz mais nada. Tá aqui igual
Um enche-banco, eu ia falar isso, Elane, viu? Um crente bancário está aqui só para sentar no banco, não faz mais nada. Não serve para mais nada, só para ocupar lugar. É igual aquela figueira que está lá 3 anos plantada na lavoura e não produz nada. Está lá no mesmo lugar até o dia que Jesus falar: por que você está aqui e não produz mais nada? Arranca. Crentes, irmãos, que estão mortos dentro da igreja. Alguns só estão para causar confusão e dissensão. Não produz mais nada, não evangeliza, não ajuda. Se não evangeliza porque não tem ministério, mas pelo menos ajuda. Não faz absolutamente nada, só senta aí no banco e pronto. E por menor que Deus tenha te dado ministério, você tem um. Você tem um ministério, por menor que Deus tenha te dado. Aleluia. Sirleide e Fabiana descobriram o ministério dela, sabe qual foi, irmão? De varrer a igreja. É um ministério, pastor? É. Cuidar da casa de Deus também é um ministério e há recompensa para isso. Deus te chamou para alguma coisa, então por favor desperta. Tem hora, irmão, que para morto tem que dar uns gritos, um sacudimento. E se tiver alguém dormindo aí, deixa eu olhar, eu vou jogar água. Dê glória agora, Fábio. É, irmão, Jesus está nos avisando. Será que nós não aprendemos que esse tempo de pandemia veio para tratar a nossa natureza? Que não é mais tempo de chegar na igreja e fazer oba-oba, mas tem que haver um tempo de preparação para entrar nos céus. E a Bíblia diz que lá não vai entrar mentiroso, nem idólatra, nem afeminados, nem aqueles que praticam e amam mentira. Lá não vai entrar esse tipo de pessoa. Será que nós não entendemos que chegou a hora do juízo começar na casa de Deus? Será que nós não compreendemos, irmãos, que Deus parou para acertar as contas conosco? A gente fica na igreja, irmão, parecendo um bocado de brigão. E o diabo está só aplaudindo. Para quê? Eu vou destruir crentes. Pessoas procurando confusão. Outros andando em cima de corda bamba, com um precipício de um lado e o precipício do outro. Acorda, desperta para a tua vida espiritual. O diabo quer te derrubar e quer me derrubar também. O diabo quer nos derrubar, só está procurando uma oportunidade. E ele fica retado porque eu desmascaro ele. Ele fica retado. Será que nós não entendemos ainda que Deus vem nos confrontar no meio dessa pandemia e nos mostrar que nós não somos de aço nem de ferro, que crente morre? Será que você não percebeu ainda? Pastor, eu estou orando. Certo, está orando, glória a Deus, eu estou jejuando. Ah, glória a Deus. Mas você está orando e jejuando igual aquele fariseu hipócrita que sobe para o monte e fica falando, publicando que você ora, jejua e dá dízimo e isso. Cuidado que você pode descer do monte não justificado por Deus. Porque para orar, para jejuar tem que ter coração. Bocado de fariseu subindo ao monte para orar, jejuar, dizimar, dar as ofertas, e Jesus dizendo: não te conheço. Não te conheço. A ponto de um monte de publicano, irmão, chegar e descer justificado por eles. E por que isso acontece? Acontece porque nós não estamos ouvindo os alertas da parte de Deus. E Ele fala.
Toma cuidado com a tua vida espiritual. Conheço, irmãos, crentes excelentes, bons de oração, bom de jejum, bom de monte, mas se pisar no pé ele dá um murro na cara. Verdadeiros cavalos batizados. Conheço outros que são dizimistas fiéis, até dos centavos. Mas tem um demônio que ele só fica satisfeito, ou ela só fica satisfeito quando tem irmãos brigando. Ó, irmão, vou te contar um segredo de Denison, de Rose. Mas não conta a Rose não, tá bom? É demônio, irmão. Eu vou te falar algo aqui, Simone falou sobre Elane, mas não conta nada Simone não, é demônio, irmãos. E nós estamos sentados e aplaudindo, como se nada está acontecendo. Jesus disse assim, ó, 6 coisas ele odeia, mas uma ele aborrece. Provérbio, sabe o que é? Que haja contenda entre irmãos. Tem um demônio em nosso meio querendo fazer contenda, mas em nome de Jesus esse demônio vai cair por terra, porque aqui tem uma igreja orando. Vai cair. E escute, quando Jesus começa a acertar as contas, eu me saio de baixo. Irmão, sabe qual é o problema? Eu não gosto de tocar nesse assunto, porque eu estou gravando aqui, vou colocar no YouTube, mas os irmãos já sabem como é que eu sou, mais ou menos, e minha natureza. Eu não gosto nem de falar disso. Mas tem hora que Jesus fala assim, não se meta que é entre eu e ele, eu não sou abestalhado. Pastor Moisés foi intercessor e botou a sua própria vida. Moisés perdeu, se ali dependesse, esse Canaã fosse salvação, ele perdia o céu hoje. Sabe por quê? Porque eu não vou ficar questionando igual a Moisés, se Deus vai fazer alguma coisa ou certo ou errada. O que ele fizer é certo. E eu não estou dizendo que Moisés está errado não, irmão. Longe de mim ter pretensão. Mas a minha fé não chegou ainda a ser a fé de Moisés. Longe de mim esse comedor de feijão com arroz aqui achar que Moisés... Não, mas eu não tenho fé não, irmãos. Para o Senhor dizer, olha, vou corrigir tal pessoa. E eu falar, o senhor não sabe trabalhar. Não, amém, Jesus, fica à vontade. Vou fazer tal coisa. Amém, Senhor, fica à vontade, porque o Senhor sabe trabalhar. O Senhor sabe agir. Ele disse, Pedro... Cuidado que E detalhe, Pedro não era convertido ainda. Não, pastor, não. Jesus que falou. O diabo te pediu para te andar como um trigo, mas eu roguei a meu pai para que a tua fé não desfalecesse. Tu, pois, quando se converter. Ô irmão, quer saber um sinal de um crente convertido? Pedro era discípulo, andava com Jesus, mas não era convertido. Foi Jesus que disse. Porque Pedro sempre tinha uma resposta do lado para dar. Você não se meta em minha vida. Pedro sempre tinha uma resposta do lado. Isso aqui não é problema seu. Pedro sempre tinha uma espada do lado para meter na cabeça de quem quer que fosse que contrariasse a ele. Quer conhecer alguém convertido? Quer conhecer algum convertido? Ele é manso e humilde de coração. Ele é pacificador. Ele tem fome e sede de justiça. Ele é benevolente. Porque de boas intenções o inferno está cheio. E Jesus disse, Pedro, quando você se converter, confirma a fé dos teus irmãos. Mas por enquanto, cuidado. E caiu. Caiu feio, negou Jesus 3 vezes no mesmo dia. E cumpriu-se aquilo que Jesus tinha visto. Irmãos, quando Deus nos avisa, preste atenção, porque os avisos de Deus é real. É real.
Preste atenção, porque quando Deus nos dá um sinal que vai acontecer alguma coisa de mal e nós não nos cuidarmos, vamos cair. Temos que parar de orar na igreja para ter experiência sobrenatural, para ter ganho de bens, e começar a orar na igreja dizendo: Senhor, livra-me da tentação, livra-me de todo mal, livra-me das ciladas do diabo. Ele mandou: orai para que não venham a cair em tentação. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Aos amados da internet, que Deus abençoe. Esse vídeo depois vai para o nosso canal lá no YouTube, Ministério Batista Caminho Santo. Deus abençoe e até a próxima transmissão em nome do Senhor Jesus.